E a terra tremeu hoje em Cascavel. Um prédio, inclusive, precisou ser evacuado. Eu vou conversar com a Raquel Gomes para atualizar informações nesse sentido. Claro, agora tudo está aí sob os cuidados da Defesa Civil também para um laudo final, um relatório final desta ocorrência em Cascavel, né, Raquel? Exatamente, Moraes. A partir de agora, a Defesa Civil quer buscar mais informações, emitiu esse laudo justamente sobre o prédio e quer buscar mais informações para saber o que aconteceu de fato aqui em Cascavel. O que aconteceu que a gente sabe? Hoje, pela manhã, no mesmo horário, inclusive, um terremoto aconteceu na região do Peru e da Bolívia. Foi um terremoto forte de 7,2 na escala Richter, sacudiu e provocou, inclusive, alguns estragos nesses países. Alguns pontos do Brasil registraram esses tremores, mas claro, de uma forma menos intensa também. Aqui em Cascavel, esse prédio que fica no centro de Cascavel, os moradores sentiram, inclusive, como você disse, o prédio precisou ser evacuado. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil estiveram no local, fizeram uma vistoria também. A gente conversou, por exemplo, hoje com um morador de um prédio ao lado de uma casa ao lado do prédio, em que os moradores sentiram um pouco mais esse terremoto. E o morador falou que na casa dele tem rachaduras. Vamos ouvir. Moro aqui desde 72. Isso aqui cada ano, um ano e pouco, até menos, tem esse tremor. Porque aqui é uma fenda geográfica. Essa rachadura começou com um prédio ao lado. E depois dessa rachadura, com os tremores, começa a aumentar. Como dá para ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Hoje, se medir a dilatação e no próximo tremor, vai estar bem maior a fissura. Para a gente entender um pouco melhor, conversamos também com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros também reafirmou que esse tremor aqui em Cascavel pode ter relação com o terremoto no Peru e na Bolívia. Vamos ouvir. Teve no mesmo horário, né, um tremor no Peru e um terremoto agora de manhã. Pode ser que tenha alguma relação, né? A gente não tem como confirmar, né? Até porque é recente, mas suspeita-se que possa ter alguma relação. Mas o tremor sentido aqui foi um tremor bem leve, né? Comparado. Mas aí, será que teve relação mesmo ou não? A gente foi conversar com um especialista na área, o geólogo Gerson Lorenzi, falou que sim, esse tremor tem relação com o terremoto. Vamos acompanhar. Houve um tremor de terra, né? O epicentro está a 212 quilômetros de profundidade na região de Pumo, que fica mais ou menos aqui de Cascavel, em torno de 2.500 em linha reta, 2.500 quilômetros. O que a gente teve aqui, na real, foi apenas as sensações das ondas sísmicas, né, se dissipando. Então, nós tivemos aqui uma sensação, um tremor, vamos dizer assim, né, que o pessoal usa isso aí como tremor, de 2,5, 3, bem mais baixo em relação ao que aconteceu lá, que lá deu 7,2. Então, na região de Pumo, foi 7,2. E ela foi dissipando e já chegou aqui. Ou seja, esse tremor que foi sentido aqui em Cascavel tem sim uma relação, porém, não é por conta, por exemplo, de uma fissura que inclusive moradores relataram pra gente. O geólogo também contou pra gente que isso inclusive é normal sim, que podem acontecer esses reflexos de terremotos que aconteceram em países vizinhos aqui em Cascavel, porém ele disse que Cascavel está numa região muito privilegiada e que o risco disso acontecer é muito baixo, tanto que a gente não tem relatos, né? Ele disse que é normal esses tremores acontecerem, só que de uma forma que a gente nem sente. Mas afinal, e agora? O que deve acontecer? E no prédio? E na casa que teve rachaduras? Nós conversamos com a Defesa Civil e o Márcio Ribeiro, que é coordenador da Defesa, explicou para a gente que a Defesa vai atrás de mais informações para entender um pouco melhor o que de fato aconteceu aqui em Cascavel e também saber da estrutura do prédio, da casa. Vamos acompanhar o que disse o coordenador. Para que ela acione, o prédio tem um engenheiro responsável. Então esse engenheiro vai fazer um laudo descritivo, dizendo as condições do prédio de maneira formal, oficial, vai devolver à Defesa Civil e a Defesa Civil agora inicia então um trabalho de estudo junto aos órgãos de geologia, de sismologia. Nós vamos informar e perguntar a eles se eles podem auxiliar em alguma
definição do que aconteceu, se está relacionado com os acontecimentos em outros países, né? Teve tremores hoje pela manhã. Então agora vai ser um trabalho integrado da Defesa Civil com outros órgãos e a gente está produzindo esse relatório. Pois é, segundo a Defesa Civil, esse laudo, esse relatório que estão sendo produzidos é justamente para prevenção de outras ocasiões, caso isso venha a acontecer em algum outro momento. Com relação ao prédio, tudo liberado também. Hoje pela manhã mesmo, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local e fizeram a liberação desse prédio. Portanto, Moraes, fica esse registro. Aí teve sim esse tremor de terra em Cascavel, mas foi muito baixo, muito menos intenso e sem risco para os moradores, que é principal, né, Moraes? Sem dúvida, sem pavor, né, Raquel? Como disse o especialista, normalmente a gente nem sente. Agora, este foi anormal, porque alguém sentiu, né? Muito obrigado pelas informações. A gente volta a conversar ainda nesta edição. Ora, Francisco Beltrão irá ampliar o atendimento de consumidores com a rede de esgoto. A obra, com valor que passa de R$1,5 milhão, tem expectativa de atender cerca de 400 famílias. Moradores do bairro Jardim Itália 2, em Francisco Beltrão, ficaram entusiasmados com o anúncio de investimentos na rede de esgoto da cidade. A informação é que a região norte vai receber parte das melhorias. Rudinei, morador do bairro, disse que coletou mais de 100 assinaturas dos moradores na esperança de que sejam atendidos nesta etapa. Nos mobilizamos, fizemos um baixo-assinado, um requerimento, né, e apresentamos protocolamos esse requerimento na prefeitura e junto à Sanepar também. Com a falta da rede de esgoto, os moradores são obrigados a esvaziar a fossa da residência a cada 2 meses. E esse custo está pesando no bolso. A Sanepar poderia fornecer um meio de retirada desse material temporariamente até que se resolva o problema do esgoto, até com uma mínima taxa, né? O que não dá é para pagar R$500 praticamente cada... Tem gente que tem que retirar cada 2, 3 meses, a fossa já enche, porque depois que enche uma vez e devido a muita infiltração. A Sanepar deve investir aproximadamente R$1,5 milhão. 400 famílias serão beneficiadas nesta etapa da obra. E a expectativa é que o início da construção e das reformas aconteça ainda neste ano. Francisco Beltrão tem cerca de 80% da população com acesso ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. O objetivo é chegar aos 90%. Os bairros que serão atendidos ainda não estão definidos. Está sendo feito estudo em vários locais da cidade, tanto na Cidade Norte como aqui na região, vamos dizer, sul, aqui Água Branca, São Cristóvão, que tem uma área aí para ser ainda atendida, mas é dentro do critério técnico aí que vai ser elaborado os projetos, né? Já os moradores que apresentam dificuldade com as fossas residenciais precisam se virar enquanto os investimentos da Sanepar não chegam neste local. Mas nos locais aí, os bairros que não têm a rede coletora próximo, infelizmente é só situações individuais. 7h13, intervalo, nós já voltamos.